Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui hoje para reforçar sobre o ciclo do ouro. Eu sei que ontem eu dei uma aula completa sobre isso, mas eu tô aqui hoje para reforçar a respeito desse assunto. Pessoal, como que começa o ciclo do ouro? O ciclo do ouro ele vai começar bem no finalzinho do século 17, tá? E como que se inicia o ciclo do ouro? Pessoal, ele se inicia com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar. Sim, com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? O Brasil passou a ter uma concorrente, a região das Antilhas, que era controlado pela Holanda. Sim, os holandeses já invadiram o Brasil e já colonizaram a região ali de Pernambuco. E quando eles ficaram aqui, eles aprenderam todas as técnicas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Quando eles foram expulsos, eles foram para a região das Antilhas e começaram a plantar a cana-de-açúcar lá e a vender. Então começaram a competir com o Brasil. E o Brasil então passou a ter um concorrente. E isso levou à decadência do ciclo da cana-de-açúcar. Lembrem-se, isso não fez com que o Brasil parasse de plantar cana-de-açúcar. Simplesmente houve uma decadência, uma diminuição dos lucros. Mas o Brasil continuou cultivando a cana-de-açúcar. Junto a isso, nós tivemos aí uma intensificação do bandeirantismo. Lembra? Homens aventureiros que adentravam pelo território brasileiro em busca de ouro para se enriquecer e também para capturar indígenas para escravizar. Então, com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, houve uma intensificação desse bandeirantismo por busca aí de ouro. Bom, e por volta ali do final do século XVII, bem no finalzinho mesmo, né, é encontrado então ouro na região de Minas Gerais, ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É o ouro que você encontra nas margens dos rios, nos rios, né, que você usa a bateia, aquela bacia para retirar o ouro, né, em pequenas pepitas, pequenas pedrinhas, né, bem pequenininho, certo? Então, a partir desse momento, se encontra ouro nas regiões de Minas Gerais. Quando a notícia se espalha pelo restante do Brasil e chega até Portugal, há uma intensa chegada de pessoas na região das Minas Gerais com a ideia de se enriquecer. Então, pessoas do Nordeste, pessoas de Portugal vieram para a região de Minas Gerais com a ideia de se enriquecer aqui no território brasileiro, na região de Minas Gerais. É claro que isso desagradou e muito os bandeirantes e deu início à famosa Guerra dos Emboabas, os bandeirantes contra as pessoas que estavam chegando na região ali de Minas Gerais. E os bandeirantes apelidaram eles de emboabas, né, que significa aí forasteiros, né, invasores. Então começa uma guerra de 1709 a 1710 e, claro que quem acaba vencendo são os emboabas, né, as pessoas que estavam chegando aqui, que tinham apoio, inclusive, da própria coroa portuguesa. E a coroa portuguesa, para intensificar e controlar tudo isso, né, porque a coroa portuguesa, é óbvio, queria lucrar com isso. Então a coroa portuguesa vai criar a Intendência de Minas. A Intendência de Minas foi criada para fiscalizar, organizar e cobrar impostos dos mineradores, tá? E uma das primeiras coisas que a Intendência de Minas faz é criar as datas. O que são as datas? São lotes de terra. Então, as regiões onde tinha ouro foram divididas em lotes de terra. E quem recebia esses lotes de terra? Pessoas que estavam interessadas em explorar a região, né? E também através do sorteio e também pelo número de escravos. Quanto mais escravos, mais chance você tinha de pegar um lote maior para explorar, certo? Até porque quem explorava o ouro, né? Quem trabalhava na mineração eram os escravos. Então, quanto mais escravos, mais chance você tinha de receber uma data, um lote de terra. A coroa portuguesa vai criar também os impostos, que é através dos impostos que a coroa portuguesa vai enriquecer, tá? Então, o primeiro imposto que nós vamos ver aqui é o quinto, ou seja, 20% do ouro arrecadado, a quinta parte, certo? E já ouviram falar daquele termo, quinto dos infernos? Então, era assim que as pessoas chamavam esse imposto, o quinto dos infernos, ou seja, 20% do ouro arrecadado, certo? Então, as pessoas odiavam esse imposto. O outro imposto é a captação, ou seja, 17% a captação era 17 gramas, desculpa, 17% não. A captação era 17 gramas. E a captação, como que funcionava? A captação era por cabeça, ou seja, por escravo. Então, era 17 gramas por escravo. Então, a cada escravo que você tinha era 17 gramas. Tá? Então, quanto mais escravo, maior era a captação que você tinha que pagar,
certo? É claro que os mineradores odiavam esses impostos, tanto o quinto quanto a captação, e criaram formas de fazer o contrabando para não pagar os impostos. Uma dessas formas era o famoso Santo do Pau Oco, imagens de santos da Igreja Católica, e dentro era oco, eles colocavam as pedrinhas de ouro e ali faziam contrabando, né? Até porque era um país católico, então a imagem de santo era a coisa mais normal na época, e dentro desse santo tinha ouro. Para evitar esse tipo de contrabando, a coroa portuguesa proíbe a circulação de ouro em forma de pedras, somente poderia circular ouro em forma de barra. E aí a coroa portuguesa vai criar a famosa casa de fundição. O que é a casa de fundição? É onde o ouro vai ser derretido, lá o imposto do quinto já era cobrado, retirado para a coroa portuguesa, e o ouro era transformado em barra de ouro, e ele recebia um selo da coroa portuguesa. Ou seja, aquela barra de ouro que recebeu o selo já estava pronta para circular, já tinha sido cobrado o imposto, o quinto, certo? Então estava proibido circular ouro em formas de pedra, de pepita, somente em barras de ouro, e era só na casa de fundição que ele era derretido. Então as pessoas tinham que mandar o ouro, né, para essa casa de fundição e transformar em barra de ouro, onde era cobrado o quinto, né, e essa barra de ouro recebia um selo da coroa portuguesa e aí podia circular pelo Brasil, certo? E claro que tudo isso desagradou muito os mineradores, e eles vão criar várias formas de fazer o contrabando, certo? Bom, no início da mineração, o ouro, né, se encontrava muito ouro, né, durante o início da mineração. Porém, por volta ali da metade do século XVIII, vai haver uma decadência também do ouro, né? Não vai se encontrar tanto ouro mais. E mesmo assim a coroa portuguesa queria os seus impostos, o quinto, a captação, né? E a coroa portuguesa vai criar um novo imposto, a finta, ou seja, sem arrobas. Então, anualmente, cada minerador tinha que entregar em forma de imposto 100 arrobas, 1.000 quilos de ouro para a coroa portuguesa. É claro que no início isso era tranquilo. Porém, ali por volta do século XVIII, na metade do século XVIII, ficou mais difícil, porque estava mais difícil encontrar ouro, né? Mas mesmo assim a coroa portuguesa manteve todos os impostos, inclusive a finta. E aí aquele minerador que não pagasse a finta, as 100 arrobas, era cobrado dele a derrama. O que é a derrama? É um imposto forçado, né? Os representantes da coroa portuguesa iam até a casa do minerador e cobravam, né, a derrama. Caso ele não tivesse ou se negasse, né, a pagar o que ele deveria, o que ele devia, eles pegavam, né, qualquer coisa de valor que esse minerador tivesse, né? Eles iam confiscar qualquer coisa de valor que ele tivesse para compensar, né, o imposto devido. E isso, é claro, que gerou muita insatisfação e o que levou, inclusive, à Inconfidência Mineira lá do Tiradentes, que é assunto da nossa aula do ano que vem. Espero que vocês tenham entendido e assistam esse vídeo. Qualquer dúvida podem me chamar, e leiam o texto que eu vou enviar para vocês, certo? Pessoal, muito obrigado.